Começa agora o programa Contraplano, que tem como objetivo levar arte e cultura para dentro da sua casa. Hoje o tema do programa é o feminino na performance. E para falar sobre isso eu recebo aqui no estúdio a performer e atriz Lucila Andreozzi e a pesquisadora Lígia Gonçalves. Oi meninas, tudo bem? Oi, tudo bom? Para começar, Lucila, você é formada em performance, você pode explicar pra gente o que é performance? Dá para ser definido? Ai, é sempre um tema difícil esse, né? Definir a performance, mas eu acho que a partir do trabalho de vários artistas a gente consegue definir a performance, se a gente vê algumas performances também. Mas eu acho que uma definição, assim, é que ela é entre as artes visuais e as artes cênicas. Ela usa elementos das duas áreas e também um pouco do audiovisual também, porque pode ser vídeo, pode ser foto, cena que acontece em lugar fechado, em lugar aberto, e isso depende muito de como o artista trabalha. Pode ser intervenção urbana, vários elementos. Ela é muito caracterizada também pela sensação que transmite às pessoas, né? Sim, sempre é uma arte que trabalha bastante com impacto, né, de você ver alguma coisa que é fora do seu cotidiano. Ela tem algumas características que pode ser próximo de uma cena de teatro, que a gente vê e a partir daquilo a gente cria uma discussão também. Uhum. E como é que vocês avaliam assim a relação entre arte e vida, a importância da arte, né, na formação do ser? Eu acho essencial. Difícil essa pergunta. Mas eu acho que é essencial. Eu acho que através da arte a gente pode falar e discutir inúmeras coisas, inúmeros assuntos, e é de uma maneira outra, né? Que não é pelo discurso direto, que não é pelo embate, mas sim através de uma poética, de um questionamento. Eu acho que a arte ela tem um grande poder no sentido de conscientizar, de tocar, sensibilizar, e ela sempre é algo que mostra pra gente um contexto social, um contexto político. E apesar de não existir tanto investimento quanto deveria nessa área, eu acho que na maior parte dos lugares, né, mesmo quando existe pouco, acho que a gente deveria investir mais. Uhum. A arte ela tem uma função social, ela tem uma função de transformação, né? Seja na música, teatro ou mesmo a performance, né? Que vai trazer a pessoa para esse lugar de questionamento, de incômodo. Tirar do senso comum, né? Exatamente. Sim. Você comentou do investimento. Vocês acham que a arte ela é valorizada aqui no Brasil? De uma maneira geral, não. Eu acho que a gente tem editais muito pontuais e todos os editais, todas as leis de incentivos que a gente tem no país, elas são fruto de uma luta da classe artística, assim, nada que acontece aqui no Brasil foi dado aos artistas, né? E acho que o investimento na educação junto com a arte é pouco ainda, é pouco valorizado. Eu acho que isso expandindo e as crianças, desde pequena, tendo essa relação com a arte, vai mudar muito a relação na vida adulta. Talvez a arte ainda seja vista como algo muito decorativo, né? Ou então algo supérfluo e fica nessa situação de existem investimentos necessários e a arte não é necessária, né? Sim. E a nossa tentativa é mostrar exatamente que a arte ela é uma das necessidades humanas, né? Até mesmo a educação artística, exatamente. Né? Tava assim, aquele debate de tirar da reforma, tirar do currículo do ensino médio também, né? Como tirar, né, a arte do colégio, né? Sim, é como sempre, né, colocado a educação, saúde, são prioridades, e a gente não tem que abrir mão disso para ter que ter a cultura, né? Porque a cultura é o lugar onde a gente consegue também pensar sobre a gente, sobre o próprio ser humano. Se a gente não tiver esse momento, é uma sociedade, né, que só levanta, trabalha, volta para casa e não tem um pensamento sobre si. Isso é muito ruim. E as pessoas também ainda veem muito cultura como lazer, né? Não é lazer, também é um modo de estimular o senso crítico, né? Sim, ela pode ser um entretenimento, mas um entretenimento com uma questão a mais, né? A gente não... E acho que nesse sentido a performance ela é muito mais difícil de você ver uma performance e
vou sair da performance, vou comer alguma Sim. coisa e nem falo sobre o que aconteceu, né? Isso acontece com algumas, né, algumas peças de teatro, cinema também, que você vai lá ver tal e depois você não fala sobre aquilo, né? A performance, eu acho que ela tem esse lugar de ser mais incisiva, ela te mexe mais. Tirar você do senso comum, né? Você não sai de uma performance no mesmo estado que você entrou, né? Exato. Tanto é que nas nossas ações tem sempre acontecido debates, mesas de discussão com as pessoas que se propõem a assistir depois, né? Porque esse envolvimento, ele é uma coisa muito intensa, né? Então, às vezes, acaba uma performance, como em São José, que a gente fez uma no Teatro da Rua Elisa, e as pessoas ficam um tempo sem reação, né? Até elas conseguirem absorver, voltar pro corpo, parece, e aí começar a discutir sobre o que aconteceu ali, né? E aqui no Vale as pessoas ainda não estão acostumadas, né, com performance ainda. A gente tem poucos artistas, assim, alguns projetos, alguns também que se relacionam, né, que é um teatro mais performático, de repente um espetáculo de dança que tem elementos de performance, mas performance mesmo, a gente tem muitos poucos pesquisadores aqui. E a ideia desse projeto é também trazer essa discussão. Então, por isso a gente teve a ideia de fazer os debates, para trazer, para a gente discutir com as pessoas, né, o que é performance, quem faz performance. Tem gente aqui fazendo performance, né? Sim. Você é formada em Comunicação das Artes do Corpo pela PUC, né, Lucila? E o curso, ele acabou agora, né? Um curso que, por falta de investimento, também a faculdade talvez estavam cobrando um pouco mais caro para os artistas, né? Que não tinham tanto... O artista ainda sofre muito, né, com a questão salarial. Sim. E como que era esse curso, a importância do curso de Comunicação das Artes do Corpo, o currículo do curso? A gente espera que ele ainda não acabe, né? Sim. Que ano que vem ainda abra uma turma. Mas é um curso que ele tem 3 habilitações, que é teatro, dança e performance. E aí, quando você entrava no curso, você escolhe qual é a habilitação que você vai se formar. Mas não era bem assim, né? Porque você podia escolher a princípio e depois você ir mesclando. Eu entrei fazendo teatro e logo no primeiro semestre eu já fiquei sabendo das outras matérias. Eu comecei a fazer matérias de dança, comecei a fazer matérias de teatro e de performance. E daí, juntando todas, você tem um currículo bem amplo. E isso é muito legal, porque ele é o único curso da América Latina que tem uma habilitação em performance. Os cursos de artes cênicas, em geral, têm alguma matéria que fala sobre performance. Alguns das artes visuais também falam um pouquinho sobre a instalação, daí o corpo dentro da instalação. Mas é um curso muito específico. E os professores que a gente tem lá, né? Porque todos os nossos professores são artistas, e isso é muito importante, né? Que não é só alguém que ensina uma teoria, ele sabe a prática. Ele passa a realidade do mercado de trabalho também, né? Sim, isso faz toda a diferença, né? Porque não é só você fazer a sua obra, é como você insere a sua obra dentro do que está acontecendo. Então, o que está acontecendo? Tem festival de performance, tem encontro de performance, de teatro. Como que você escreve um projeto sobre isso? Porque a gente precisa se inserir para poder também dialogar com o público, né? Sim. E tem até anatomia no curso também, né? Para você estudar o corpo como um todo, né? Tem anatomia, fisiologia, aula de voz, teologia, por ser da Faculdade Católica, né? Filosofia. É um curso bem amplo, assim. Tinha até o professor Jorge, que dava aula de Teoria Geral dos Sistemas. É um professor de astrofísica que dava aula para artistas. Isso é incrível. Para você entender que você é um microcosmos no macrocosmos, né? E isso faz toda a diferença quando você vai criar uma obra, porque você tem outras referências, outros parâmetros que não é só você, né? Não é só seu umbigo, digamos assim. Sim, é um curso tão completo, né? Uma pena mesmo que não fechou turma esse ano. Você comentou de festivais. Performance é uma arte relativamente nova, né? Comparado com teatro, dança, né? Porque eu acho que começou mais no Brasil em 1960, mais ou menos. A gente tem festivais de performance rolando no Brasil?
A gente tem alguns grupos que se reúnem, né? A Samira Brandão, que é a nossa orientadora, ela faz parte de um coletivo que é o Brasil Performance, e eles fizeram ano passado o Perfor7, e que são encontros, né? Mas aqui foi a primeira vez que eu vim pro Vale, inclusive eu vim para um encontro de performance que teve dentro do festival. Isso foi em 2008. E esse era um encontro de performance, que era um fórum, né, um encontro que acontecia todo ano. Então aconteceu um em Bauru, em São José dos Campos, teve mais alguns, acho que teve um em São Paulo também. E é muito legal essa troca, esse momento de estar muitas pessoas juntas e você vê o trabalho, o que um está pesquisando, o outro, porque performance é bem da pesquisa das pessoas, né? Isso é muito legal e acontece. Que, normalmente, quando a pessoa pensa em performance, sem ter um conhecimento prévio, as pessoas pensam que é algo espontâneo, que surgiu ali, sem qualquer pesquisa, sem qualquer tipo de debate, de situação anterior, né? Então, eu acho que esse contato com outras pessoas é extremamente produtivo, porque faz com que as pessoas compartilhem o que elas têm feito, né? Os trabalhos, os projetos todos. Eu nunca tinha trabalhado diretamente com performance, então, acompanhando as meninas, junto com a Samira, eu pude acompanhar um pouco do processo também, né? A preparação do corpo. Não é simplesmente você chegar e fazer algo, né? Tem uma situação anterior, assim, que para o grande público muitas vezes é totalmente desconhecida, né? A sua formação é mais teórica? Eu sou formada em História, pela Unicamp, então... nesse projeto eu fiz toda a pesquisa relacionada à questão das mulheres na arte. E é claro que para mim é algo muito distante, né? Eu nunca trabalhei com performance, nunca trabalhei com arte, mas eu acho que, de certa maneira, estar envolvida no projeto me fez também conhecer um pouco mais, porque eu já tinha estudado a teoria. Eu estudei História da Arte também, então... Eu tinha toda a teoria, mas eu não sabia como isso funcionava dentro de um grupo, né? Como acontecia uma situação, tanto da criação para uma ação, como no dia mesmo, né? Da ação acontecendo. Sim. Como que é esse momento de criação? Os movimentos da performance, eles são coreografados também e ensaiados previamente, como no teatro, ou... Assim, a performance, ela tem essa característica de até pro artista você se surpreende no final, né? Os finais são sempre iguais, uma apresentação é igual a outra ou não. Como que é? Tem várias discussões, né? Tem a discussão de não se repetir uma performance, dela ser algo que acontece naquele momento e depois ela não vai acontecer novamente. Mas pra gente, no nosso processo, a gente tem uma preparação temática, né? A gente pesquisa sobre aquele tema, sobre o que a gente quer falar, a maneira como a gente vai abordar aquele assunto e corporalmente. Então, a gente faz uma preparação corporal, respiração, alongamento, às vezes até algumas repetições, né, de alguma coisa que a gente vá fazer em cena, né? Mas isso tem a ver com o processo, né? Então, às vezes, para o público, parece que a gente só chegou lá de casa e fez a performance e foi embora. Porque tem essa coisa bem do cotidiano, né? Da organicidade também, né? Tem as roupas, né? Às vezes pode usar figurino, às vezes não. Mas teve uma que a gente fez no Jaque Arte, que a gente começa com a nossa roupa do dia a dia, né? As performances de vocês repetem ou não? A gente não repetiu nenhuma até agora, assim. Mas no processo do trabalho, a gente está trabalhando com reperformances. A gente a gente pesquisou, né? Nisso que a Lígia estava falando da pesquisa de várias artistas, a gente escolheu algumas performers, como a Ana Mendieta, as Guerrilla Girls, e aí a gente pegou a performance delas, recontextualizou no nosso momento histórico, nas nossas questões, e aí a gente refaz uma performance, né? Também teve uma da Eleonora Fabião, que a gente refez. Então, é uma ideia de pensar num arquivo, né? Você refazer algo que alguém fez. Então, você tem que falar sobre aquela pessoa, falar do momento histórico dela e o momento E elas são presente. influências de vocês ou vocês estudaram mais para esse projeto?
Elas são, no geral, já eram influências, né, da questão do feminino, do corpo feminino, de como essas mulheres se colocam em relação à arte, ao fazer artístico, por serem performers, né? E tanto é que quando a gente escreveu o projeto, a gente já falava delas. E aí, durante o processo, a gente chegou nisso, né? De, essas são mais interessantes, e a gente começou a reperformar algumas coisas. Entendi, meninas, está muito interessante, mas eu quero saber mais sobre o processo de vocês e do projeto Feminino na Performance. E a gente volta já, depois do intervalo, a conversa continua, você não sai daí.